Então, gente, nós estamos vivendo isso. É vibracional. Quando você tem problemas com alguém, vamos fazer o seguinte: aquela pessoa não presta. Mas dizem que semelhante se atrai. Se ela não presta, se cometeu com você, porque tu também não é uma grande coisa. Então vamos fazer uma coisa. Vamos tentar apaziguar. Porque a coisa mais difícil e chata que tem é você viver brigando com a pessoa. É horrível isso. Porque ou você se liga pelo ódio, ou você se liga pelo amor. Isso eu acho que pelo amor é muito mais fácil. Você não gosta de uma pessoa, você não precisa viver como ele. Mas é melhor libertá-lo por intermédio de um bom pensamento. Olha, eu quero que você se fique bem, mas 100 quilômetros de mim. Mas de coração. Se você fizer isso, a tua vida começa a dar um pulo muito maior do que nós possamos pensar. Ao potencializarmos a intenção e a emoção, e automaticamente irão se transformar em vibrações fortes que emanam para o universo. Isso que é importante. Tudo que sai de nós, que faz com que há harmonia no universo, você recebe a resposta. Porque o universo é feito e regido pelo amor. Por isso que um planeta não choca com o outro. Que além dele ter exatamente aquilo que eu disse, que é a defesa dele, eles se respeitam. Eles se respeitam. E o universo precisa de cada um de nós, que somos a fagulha de tudo. Mandando ou não, nós somos a fagulha do universo. Eles precisam de nós. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós somos filhos do Criador, que também somos herdeiros de tudo. Que não quer ser possuído de maneira nenhuma, mas quer servir sempre. A física quântica é o que permite entender o fenômeno da espiritualidade. Sem ela vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Para a gente não chega em denominador comum. Gira, 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 mas não chega em denominador comum de jeito nenhum. Porque a gente pensa uma coisa, faz outra. Tu sai de casa pensando uma coisa, tu encontra com uma pessoa negativa na rua, tu já fica com negativo. Por que você fica com negativo? Porque os nossos neurônios, ele está muito mais com negativo, ele resiste com muito mais facilidade. Por isso que eles disputam os crimes. Vamos ver qual que é o crime pior. Um matou, esquartejou, o cachorro comeu um pedaço. O outro matou, jogou na represa, o peixe não teve nenhuma oportunidade de comer, porque é tirado de volta. Então fica essa paura, pessoas disputando isso, ninguém faz nada que vem de encontro àquilo que possa servir para a humanidade. O que interessa você saber uma coisa dessa? Por que os jornais, a disputa de televisão, em cima de quem matou primeiro? Quem matou? Gente, só que já está caindo na banalidade. A pessoa não está nem ligando, está escolhendo um crime pior. Esses crimezinhos assim já não estão me interessando. Porque está tão banal que as pessoas não querem ver. E tem pessoas que ficam, vê aqueles programas de crime direto, e ele sai para a rua com a mente criminosa. Queira ou ele, ou não, ele já sai com aquela mente danada. Sai com a mente criminosa. Já olha, já vai ver tudo aquilo que ele está acostumado a ver, porque ele dá muita trela para esse tipo de programação. O que pensamos, fazemos, sai de nós para o universo. E ele responde de acordo, devolvendo tudo a nós. Que beleza, gente, porque ele gira. Você botou aqui, depositou aqui, é igual a poupança. Ele gira, 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 gira e te devolve aqui. O que você depositou lá? Raiva, ira. Falar mal dos outros, de vez em quando, é até bom. Fulano não presta, aquelas coisas. Aí você tira o descarrego. Mas sabe por quê? Quando você fala isso, é porque você está se vendo na pessoa. Como você não pode falar de você, fala da pessoa que está falando de você. Porque às vezes a pessoa não está nem aí para você. Você meteu um pau. Mas só um reflexo do que está falando dela, não subiu, voltou para você, porque é você que tem que ouvir tudo isso. Porque você que fala é o primeiro a ouvir. Então está aqui, ó. Quando você realmente entra 1 minuto na meditação, você liberta aquele duplo, aquele elo que eu falei. É esse que entra em contato com o universo. Ali nós temos o DNA espiritual, tá vendo? Olha lá. E ele te devolve. Gente, faça pelo menos um pouquinho isso.
Ah, mas será que funciona? Faça para ver. Faça 1, 2, 3, 4. Faça para ver se você não vai se sentir melhor. E quando você faça isso, que você pensa, você atrai. É espetacular. Estava assim, com dor. Ah, eu estou com essa dor que não passa. Aí a pessoa já quase que resiste à dor do cartório como dela, não é isso? É a minha dor de cabeça, é dele. Porque ele vai lá e já bota. Minha dor de cabeça começa a tal hora, termina tal hora, blá, blá, blá. Aí então você resiste ela no cartório que é tua. Então tira isso. E vamos fazer o seguinte. Essa dor de cabeça, até onde que eu achava que era minha, não é mais. Eu quero realmente ficar bem, porque a dor é a ignorância do ser humano. Porque Deus não criou ninguém para ter dor. A dor são as nossas mazelas, os nossos erros. Então para. Porque tem pessoas que aguentam. Nossa, tu não pode ligar. Tu liga, oi. E tem pessoa que muda até a voz. Digo, ai meu Deus, está com dor. O que foi? Hoje dói ali, dói aqui, dói ali. Deita um pouquinho, já. Então aqui eu já contei, mas eu faço questão de contar de novo. Vi uma senhora carregada, com a perna direita arrebentada, arrastada. E eu dei uma olhada e falei, ah. Aí a filha levou, a filha sentou e falei, olha, você pode fazer o favor de deixar eu com ela? E quando a menina foi sair, eu digo assim, a dor é na perna direita? Ela falou assim, é. E a mãe lá, eu posso botar a perna, eu botei a outra cadeira, ficou a perna. Com a perna direita. E eu comecei a falar da perna esquerda. Mas essa perna esquerda começou a doer quando? Ela falou assim, não, mas é a direita. Eu ignorei. Voltei a falar da perna esquerda, porque ela não sentia dor. A dor estava no cérebro. Eu voltei a falar da perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda. Daqui a pouco ela começou a concentrar a dor na perna esquerda e sumiu. Quando a filha veio pegar, o que aconteceu? Eu falei, não, foi um engano. Não tem nada. E não tinha nada. Mas aquela dor fazia o quê? Uma chantagem emocional para trazer os filhos para perto. Porque os filhos estavam casando e saindo. E ela então sentiu falta de fazer esse tipo de chantagem. Então, já estão aqui para não ser feito, né? Quando você não trata a si mesmo de forma como deseja ser tratado pelos outros, não tem como mudar as coisas. Se respeite, se ame, cada vez mais. Sinta uma pessoa bonita, né? Sinta uma pessoa alegre, feliz. Ah, mas o que está te atrapalhando a felicidade? Ah, porque o fulano, ciclano. Muitas mães não ficam felizes porque o filho fez um mau casamento, mas é o casamento que ele precisava ter. É o casamento que ele precisava ter, aquela megera, para ver se toma aquela coisa. Mas para as mães, nossa senhora, é problema dele. Mas não adianta. Como é que você vai sair dessa? E é mais ou menos isso. A criança está com 30, 40, 50 anos, mas com a mãe é criancinha, né? Se bobear, passa até tal nessa coisa. Mas é isso mesmo. Caminho das emoções pelo corpo, impelindo comportamentos e atitude. É impressionante. Pensa na dor que você está sentindo. Pensa. A dor, quando ele faz o giro, que nós temos a parte negativa e a positiva, ele vai centralizar ali. O que você quer para essa dor? Analgésico. Para que ela cure. Realmente ele vai dar mais uma volta. Aí ele vai medindo a força com que você pediu. Aí Jesus disse assim, se você tiver fé, né, tomando um grão de mostarda, ele libera. Então ele vai fazendo, desfazendo aquele mal que está lá. Aquele nó energético ele vai desfazendo. Vai rodando até uma hora quando você esquece da dor. Uma vez me perguntaram, quando é que eu sei que eu tenho que parar de tomar o antidepressivo? Quando você começar a esquecer de tomar. Quando você começar a esquecer de tomar, você não precisa mais. E a partir desse momento é que você deveria realmente dar esse valor a isso. O que você pode fazer imediatamente?